السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Respeitados irmãos, e porque estamos no mês de Ramadã, muita coisa aconteceu neste mês abençoado. Várias conquistas que o Islã obteve, foi tudo no mês de Ramadã. Por isso é um mês abençoado e nós, muçulmanos, precisamos também, além de conhecer as formas de como adorar Allah, também precisamos conhecer a trajetória histórica da nossa própria religião. O que é que nós éramos e o que é que somos hoje. Porque como uma nação portadora de uma mensagem, deve conhecer a sua história, deve conhecer as suas raízes. E costuma-se dizer que um povo que não conhece o seu passado é um povo sem história. E um povo sem história não pode almejar um futuro brilhante. Portanto, nós partimos do passado para podermos perceber o nosso presente e, por via disso, podermos perspectivar para o nosso futuro. Portanto, o tema que eu trago hoje revela um dos maiores acontecimentos que ocorreram no mês de Ramadã. Ao mesmo tempo, quero fugir completamente da nossa linha tradicional, que no mês de Ramadã só temos que abordar questões relacionadas com o jejum. É verdade que isso é importante, porque é uma coisa que acontece uma vez por ano, então é natural que as pessoas se esqueçam e queiram perceber algumas questões sobre o jejum. Então, dissemos que é verdade que isso é importante, mas também não é menos importante o dever de nós conhecermos a trajetória histórica da nossa religião. Daí que o tema que eu escolhi para abordar hoje, estimados irmãos, tem a ver com a conquista da Espanha pelos muçulmanos. Este é o nosso tema. A conquista da Espanha pelos muçulmanos. Este é um tema de história e o Corão Al-Karim nos incentiva bastante a fazermos leituras da história para percebermos o passado da humanidade, o nosso próprio passado. Várias vezes encontramos no Corão Al-Karim incentivos como estes: Qul siru fil ard. Diz: caminhai pela terra. O caminhar pela terra não é para simplesmente fazer turismo, mas é para conhecer a história, conhecer outros povos, conhecer outras culturas, civilizações. Esta parte os nossos antepassados desenvolveram muito. Portanto, a expansão do Islã obedeceu a estes incentivos do Corão Al-Karim. Infelizmente, hoje, nós muçulmanos não temos essa cultura. Os europeus, quando viajam para as nossas terras, não se preocupam em ficar em zonas chiques, em zonas caras. Não, querem conhecer a cultura, querem conhecer a nossa maneira de viver, querem conhecer tudo isso, a religião, tudo isso. É por isso que eles investigam. E nós, quando viajamos para a Europa, a preocupação é de sair do hotel para o shopping, fazer compras, não sei o que, depois voltarmos para dizermos que já estivemos naquele país ou naquele país e isto comprei na Espanha, isto comprei na Itália, isto comprei na China, só. Mas, ao escolher este tema, estimados irmãos, a conquista da Espanha pelos muçulmanos, não quero aqui fazer uma cronologia dos acontecimentos, porque eu não sou historiador. O que eu quero fazer é seguir a linha do Corão Al-Karim quando nos manda revisitarmos a história.
Como é que o Islã quer que nós façamos a leitura da história? O Corão quer que nós façamos uma leitura da história de forma analítica. Isto é, analisarmos. É por esta razão que no Corão Al-Karim, o Corão, quando fala de aspectos históricos, por exemplo, os profetas anteriores, né, os povos anteriores, não se preocupam muito em trazer nomes ou datas. Pode trazer nomes ou datas quando isso mostra-se necessário. Mas, no geral, o Corão Al-Karim preocupa-se em retirar lições dessas passagens históricas. E antes de mesmo entrar diretamente para este assunto, há um aspecto que eu queria aqui sublinhar. Não é que nós não estudamos a história. Muitos de nós leem, entram na internet, mesmo sobre esta matéria, podem entrar na internet e vão encontrar lá muita informação. Mas há um problema. É que as únicas fontes que nós temos disponíveis são fontes dos vencedores, são fontes ocidentais. Então, começamos a ler a história do ponto de vista do Ocidente, do ponto de vista dos historiadores ocidentais. E normalmente a história é escrita pelos vencedores, não pelos vencidos. E aí vão temperando. Põe piripiri aqui, sal ali, alho acolá. E acaba criando uma mentalidade que não corresponde à realidade. E aí começamos a banalizar questões, principalmente nesta parte da conquista da Espanha pelos muçulmanos. O que os historiadores ocidentais nos informam? Os historiadores ocidentais simplesmente fazem-nos perceber que a conquista da Espanha foi apenas uma invasão dos árabes, e eles sempre gostam de sublinhar isto, mesmo sabendo que foram muçulmanos, mas colocam isto, sublinham isto, que foi uma invasão dos árabes à Europa, à procura de melhores condições de vida, por aí em diante. O que é que teria acontecido realmente? E nós caímos nessa história de que afinal os muçulmanos saíram, começaram a escravizar povos, começaram a conquistar terras pela força, e aí depois acrescentam aquela máxima de que o Islã expandiu-se através da espada. Então significa que um punhado de árabes da Península Arábica saíram, empunharam suas espadas e foram conquistar o povo da Espanha, e pela força da espada converteram aquele povo ao Islã. E nós lemos isto, não questionamos, porque também não temos as bases, e porque não questionamos, o que é que vai acontecer? É isto que vamos escrever nos exames e passamos de classe e adquirimos altos certificados com base nessas mentiras. É para criar esta mentalidade, o próprio muçulmano desprezar a sua religião. O próprio muçulmano tem que se desprender do seu passado. Portanto, eles querem isto, que o muçulmano fique afastado. E a única fonte que o muçulmano possa ter para conhecer a sua religião sejam eles apenas. Daí encontramos esses historiadores, encontramos os orientalistas, não é, que vêm estudar o Islã e depois começam a distorcer os factos. Então, por esta razão, o Corão Al-Karim nos diz para fazermos uma leitura analítica. Temos que analisar as coisas. Allah deu-nos cabeça para pensar. Allah não nos criou para sermos meros consumidores dos pensamentos dos outros. Mas podemos absorver os pensamentos dos outros, mas antes de consumirmos esses pensamentos, também temos que dar o nosso próprio cunho. Quer dizer, a nossa cabeça não deve servir só para pensar no pão. A nossa cabeça também deve funcionar para perceber o que aconteceu no passado, quais são os erros que os outros cometeram para nós podermos evitar. Então, estimados irmãos, por isso mesmo hoje queremos falar um pouco da conquista da Espanha pelos muçulmanos, porque
Na história do Islã, praticamente poucas guerras foram decisivas ou não foram tão influentes quanto foi a conquista da Espanha. E nós estamos a falar aí praticamente nos anos 711 até 720. Portanto, os muçulmanos, quando chegaram, e naquela altura a Espanha chamava-se Ibéria, praticamente estamos a falar da Península Ibérica, né? Da Península Ibérica. E os muçulmanos lá chegaram, e como dizia, muitos historiadores ocidentais gostam de considerar isso como uma conquista que foi agressiva e uma invasão islâmica que submeteu uma população inteira cristã sobre o terror e a força, converteu ao Islã. Mas a verdade está longe de tudo isto. Estimados irmãos, primeiro temos que voltar para alguns antecedentes históricos sobre a Espanha. E estamos a falar da Espanha ou estamos a falar da Península Ibérica, e os árabes chamaram aquilo de Al-Andalus, que é a Andalúcia. O primeiro ponto é que um dos mais importantes objetivos pelos quais os muçulmanos saíram para conquistar outras terras, naquele processo que se chamou de jihad. E jihad não é este jihad que estamos a ouvir nestes dias. O jihad nestes dias é uma construção puramente ocidental. Mesmo o chamado Estado Islâmico, estes grupos radicais, estes são uma produção natural das políticas internacionais do Ocidente. Todo mundo sabe disso, não é? Então, o primeiro ponto aqui é que o objetivo que levou, um dos objetivos que levou os primeiros muçulmanos a saírem para conquistar outras terras ou combater sistemas opressores, é que Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão al-Karim, no Surat al-Baqarah, versículo 193: وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ. E combatei-os até terminar a intriga e prevalecer a religião, isto é, o monoteísmo de Allah. Porém, se desistirem, não haverá mais hostilidades senão contra os injustos. O que este versículo nos revela? É exatamente o que os Estados Unidos da América hoje e a comunidade internacional tentam fazer. Acusaram o Iraque de ser um país tirano e opressor. Invadiram para livrar o povo iraquiano de Saddam Hussein. Depois foram encontrar um outro governo também tirano e opressor, que é o Gaddafi. Devastaram a Líbia para livrar o povo líbio do Gaddafi. E a mesma coisa fazem em todas as partes do mundo. As políticas diferem e evoluem, os métodos evoluem, mas o espírito é o mesmo. É o que acontece. Então, naquela altura, quando os muçulmanos representavam a primeira força mundial e a primeira civilização, praticamente nós muçulmanos, como nação, éramos o mundo número 1 naquela altura. Como mundo número 1, tinha a responsabilidade de estabelecer os princípios de equidade, de justiça, de liberdade no mundo inteiro. Os muçulmanos estavam cientes dessa missão. Por isso mesmo saíram a combater todos os governos tiranos. E neste sentido, eles dirigiram as suas forças para a Espanha.
Nós depois vamos perceber os contornos e as circunstâncias em que essas forças se marcharam para a Espanha. Mas o primeiro ponto aqui é isto, para livrar os povos, para livrar as sociedades dos sistemas tiranos e opressores. Com certeza há uma grande diferença. Os muçulmanos, quando conquistavam um país, não procuravam explorar os seus recursos, privando os nativos de se beneficiarem desses recursos. Estimados irmãos, o Império Romano expandiu-se quase pelo mundo inteiro naquela época. Acham que os povos que foram subjugados pelos romanos, mesmo depois de aceitarem o domínio dos romanos, foram considerados como cidadãos que estavam em pé de igualdade com os romanos natos? Naturalmente isso não aconteceu, porque havia a classe elite e depois havia a classe baixa. Mesmo aqui em Moçambique aconteceu a mesma coisa quando o colono entrou neste país. Nos colocou na mesma esteira com os portugueses, não éramos iguais. Não, dividiu-nos entre indígenas e alguns da classe média, que são os assimilados, e depois ele o colono em cima. Então ensinava esta classe média a ter mais ou menos hábitos que pudessem ajudar a conectar-se com a classe superior. Normalmente essas civilizações criam essas classes. Então aqui os muçulmanos, onde quer que chegassem, as pessoas todas eram iguais. Por isso mesmo surgiram grandes állimos que até superaram os próprios árabes. Sabem que até hoje, nas grandes universidades nos países árabes, a gramática da língua árabe que se estuda é de um homem chamado Ibn Malik. Não confundam com Ibn Malik, que foi companheiro do Nabi, Anas ibn Malik, o companheiro do Nabi, ﷺ, ou o grande Imam Malik, que surgiu na terceira geração em Medina. Nós estamos a falar de Ibn Malik, o homem que conseguiu escrever livros de gramática da língua árabe em forma de poema, porque ele tinha 3 filhos e o filho mais novo não era como os irmãos, não tinha grande capacidade para memorizar. Então ele, para facilitar para que o filho memorizasse as regras da gramática, então escreveu isso em forma de poema, 1000 versos. Por isso mesmo o livro dele chama-se Alfiyat ibn Malik. Este Ibn Malik era um espanhol, não era árabe. Um espanhol que aprende a língua árabe e torna-se um dos grandes sábios na língua árabe e escreve um livro de gramática que até hoje os árabes estão a estudar nas universidades. Era um espanhol. Imam al-Bukhari não era um árabe. Vinha daquelas regiões lá, quase lá para a Rússia. Bukhara está mesmo lá para a Rússia. Não era um árabe. Mas vejam, um grande homem que compilou um livro de hadith que até hoje é considerado o livro mais autêntico de hadith depois do Coran al-Karim. Então, acham que em outras civilizações estes homens teriam esta proeminência toda? Só no Islã pode acontecer isso. Então, o segundo ponto, a própria Andalúcia, estamos a falar já da Península Ibérica, não era um país livre, porque estava sob o domínio do Império Romano. Portanto, no início do 5º século depois de Cristo, aproximadamente nos anos 410 depois de Cristo, então esta península foi invadida pelas tribos godos, dos visigodos. E estes eram povos oriundos da Germânia. Vieram, invadiram a Península Ibérica e colonizaram. Quando eles colonizaram o país, dividiram as pessoas em classes. Portanto, na Península Ibérica encontrávamos os visigodos, que eram os governantes, e depois tinha a classe dos aristocratas e o clero também. E depois a terceira classe dos judeus e a última classe era do povo nativo da Espanha. E
E aqui depois há uma coisa, estimados irmãos, é que os visigodos eram maioritariamente católicos. A classe nativa, os donos da terra, eram maioritariamente arianos, em termos de seita. E arianos, temos aqui um livro, fala Jesus, um profeta do Islão. Quem quiser pode voltar para lá para ver o bispo, a história do bispo Ários, um bispo da Alexandria que foi excomungado no concílio de Niceia no ano 325 depois de Cristo. Por que foi excomungado este bispo? Exatamente porque ele rejeitava a ideia de que Jesus Cristo era Deus ou Filho de Deus. O bispo Ários, que é o bispo da igreja de Alexandria no Egito, ele e a sua seita acreditavam que Jesus Cristo, embora fosse um homem privilegiado por Allah, mas era simplesmente um profeta. Portanto, estes defendiam o cristianismo unitário. Acreditavam que Allah é o único, não tem parceiro, não tem filho, não gerou nem foi gerado, e que Jesus Cristo é profeta de Allah, não é filho nem Deus. E aí começam as guerras entre a Igreja Ortodoxa do Oriente e a Igreja Católica Romana do Ocidente. Naturalmente, em 325 depois de Cristo, a Igreja Católica Romana venceu a batalha e Ário foi excomungado, mas as suas os seus ensinamentos não pararam por aí. Então, a maior parte dos cristãos que viviam tanto já no Oriente e na Península Ibérica eram cristãos arianos. O que aconteceu é que os visigodos, uma vez católicos, combatiam os arianos. Então, isto fez com que eles cometessem várias atrocidades no país. Portanto, estamos a falar de autoritarismo, injustiça e inconsistência da estrutura social. Isto tudo foram marcos ou foram que predominaram. E na classe baixa, então foram marcas características do período de seu domínio, que durou cerca de 3 séculos. Eles já viveram neste ambiente infernal. Então, naturalmente, e o povo da Andalúcia tinha uma particularidade: não era um povo pacífico, não. Era um povo que já tinha dado esta indicação de que era um povo muito mais inclinado para as guerrilhas. Portanto, as guerras civis eram o pão de cada dia. Então não era um povo pacífico, por causa destas atrocidades. Quer dizer, isto depois torna a pessoa dura. Quer dizer, até um gato, você vai batendo, o gato está a fugir, chega um momento que para de escolher. Já me bateste agora, espera aí. E revolta-se. Já quando se revolta, já não é o mesmo gato manso de há uns minutos atrás. Podemos ver isso no povo sul-africano. O povo sul-africano, depois de tanto tempo debaixo do apartheid, vejam hoje como está. Povo extremamente agressivo. E não preciso trazer provas, porque todos vós estão recordados das questões da xenofobia. 2 vezes, e até hoje ninguém foi preso por isso. Tu notas até quando estás no aeroporto, a maneira como um sul-africano atende a um moçambicano, conseguimos ver isso. Extremamente agressivo, por causa daquilo que passou, por causa do seu passado violento. Então, estes também foram assim. O povo da Ibéria também foi assim. Então, estimados irmãos, o que aconteceu é que este povo já estava cansado, sob o domínio romano, os bizantinos, e o último imperador que tinha sido enviado para poder governar a Península Ibérica era um homem chamado Rodrigo. Portanto, o imperador Rodrigo, este que também não era tão melhor quanto os outros que lhe antecederam, continuou com o processo de opressão, oprimia tanto o povo, tanto que
Na altura, o conde Juliano enviou a sua filha para a corte do imperador Rodrigo, para lá ser educada e para ela também poder servir ao rei. Em vez de olhar para a miúda, ela chamava-se Florinda, em vez de olhar para a pequena Florinda como uma filha, não abusou dela sexualmente. E isto incomodou muito ao pai, o conde Juliano. E ele, na sua terra, praticamente, era um monarca. Era um monarca naquela altura, na Andalúcia. Nós estamos a citar isto, estamos a avançar para as causas que levaram com que os muçulmanos viessem para a Espanha. Então, estamos aqui a falar de conflitos internos. Mas antes do conde Juliano, antes dele, havia um outro monarca que foi destronado do poder pelos visigodos, e os seus filhos não foram permitidos de usufruírem do seu direito de governar o país, foram afastados. Portanto, temos um rei que foi destronado, por outro lado temos um outro rei cuja filha foi abusada sexualmente, e estes eram arianos. Então, isto criou o ambiente interno para toda uma série de confrontações, toda uma série de levantamentos populares. Naquela altura, naturalmente, eles já ouviam falar do Islã. O Islã já estava a se expandir e as pessoas, estamos a falar do norte de África. No Oriente, o Islã já estava lá por todos os lados no momento do Khalifa Al-Walid ibn Abd al-Malik. Al-Walid ibn Abd al-Malik é filho de Al-Malik ibn Marwan, e estes todos eram da clã Bani Umayya. Já ouviam falar do Islã e já ouviam falar da justiça dos muçulmanos. Então, a primeira vez, o próprio conde Juliano é que entra em contacto com o governador muçulmano em Marrocos, chamado Musa ibn Nusayr, a pedir apoio para invadir a Península Ibérica e libertar o seu povo do invasor. Já viram, estimados irmãos, agora? É esta parte que os historiadores ocidentais não vos contam. Que não foram os muçulmanos que tomaram a iniciativa de entrar na Península Ibérica, mas foram a convite do conde Juliano, para que os muçulmanos pudessem livrar o povo ibérico dos seus inimigos, do imperador Rodrigo. Então, ele escreve para Musa ibn Nusayr, o governador muçulmano em Marrocos, e Musa ibn Nusayr não podia tomar nenhuma iniciativa sem consultar o Khalifa. Então escreveu para Al-Walid ibn Abd al-Malik que ele queria alargar o raio das conquistas islâmicas para a Espanha. Al-Walid ibn Abd al-Malik disse que, olha, primeiro procura conhecer o terreno. Ele disse: o que nos separa da Espanha é apenas uma barreira de mar. Porque estamos, se olhar para o mapa, infelizmente não temos aqui, precisávamos desses instrumentos só para poder esclarecer isto. Então, estamos já em Marrocos, e entre Marrocos e Espanha, o que separa é apenas o Estreito de Gibraltar. Sabem por que se chama de Gibraltar? É aquela coisa de trocar os nomes. Gibraltar, Gibra vem de Jabal, que é monte. E este tar retiraram do nome do comandante que passou com a força islâmica, atravessou o mar para a Espanha, Tariq ibn Ziyad. Então, até hoje, nos mapas, este local é conhecido por Jabal Tariq, Monte de Tariq.
E os portugueses depois, quando encontraram Jabal Tuareg, disseram Gibraltar. O Estreito de Gibraltar é conhecido exatamente por causa disso. Porque Musa ibn Nusayr em Marrocos envia o seu general Tariq ibn Ziyad. Sabem, estimados irmãos, Tariq ibn Ziyad quem era no seu passado? Um escravo que depois recebeu a sua euforia, abraçou o Islã através deste Musa ibn Nusayr. Foi o comandante. Então Musa ibn Nusayr diz que, olha, envia uma expedição militar de poucos homens para testar o terreno, porque eu não quero que coloques os muçulmanos em risco no mar. Então Tariq ibn Ziyad sai com 1700 homens e atravessam o mar. E ele depois escreve para Musa ibn Nusayr, dizendo que, olha, o mar não é profundo, conseguimos atravessar. Diz que mesmo assim vai testar primeiro. E ele passou, viu que conseguia passar, depois regressou com 1700 homens. Mais tarde, Tariq ibn Ziyad atravessa para a Espanha com 7.000 homens. Com 7.000 homens. Mas como é que atravessa? Voltamos para o Conde Juliano. O Conde Juliano envia homens e navios para carregar os muçulmanos para a Espanha e transportar os muçulmanos para a Espanha. Por estas alturas, quando eles atravessaram para a Espanha, o imperador Rodrigo estava numa das suas incursões noutras regiões. Então ouviu falar da chegada dos muçulmanos na Espanha. Ficou muito incomodado, perdeu forças. O que é que ele faz? Prepara uma tropa, prepara um exército composto por 100.000 homens para confrontar-se com os 7.000 homens de Tariq ibn Ziyad. E realmente as duas tropas encontraram-se. Naturalmente o Conde Juliano, ele e os seus homens faziam trabalhos muito importantes para o exército muçulmano. Serviam de espiões e eles é que iam indicar as porosidades do país e os pontos estratégicos e fracos. E depois passavam toda a informação para os muçulmanos. Foi assim que eles conseguiram penetrar. Agora, um outro ponto que também não deve nos fugir foi o seguinte: não foi apenas o Conde Juliano e seus homens que ajudaram os muçulmanos, porque alguém pode dizer que, olha, que eles tinham um interesse, era um interesse político. Como ele era um monarca, queria devolver para si o seu poder. Não. Há outras pessoas que ajudaram os muçulmanos. Os cristãos e os judeus ajudaram também os muçulmanos. Agora, os judeus ajudaram os muçulmanos por quê? Porque cerca de vários séculos eles já sofreram e a serem perseguidos. Um historiador judeu escreveu, e isso vamos ver já no final da nossa palestra, escreveu dizendo que o judaísmo nunca conheceu melhores dias do que os dias em que foi governado pelos muçulmanos na Espanha. Nós depois devemos detalhar isto. Mas a verdade é que os cristãos arianos, então, por que é que ajudaram os muçulmanos? Porque viram que os seus ensinamentos eram muito semelhantes com os ensinamentos do Corão, dos muçulmanos. É por isso que alguns livros de história, quando vão estudar o que aconteceu com a seita ariana depois que o bispo Ários foi excomungado em Constantinopla, em 325 depois de Cristo, no concílio de Niceia, o que aconteceu com a sua seita? Estes foram perseguidos e fugiram para o Oriente e lá estabeleceram a Igreja Ortodoxa Oriental. Então os historiadores simplesmente e de forma tão leviana dizem que muitos destes foram absorvidos pelo Islã quando chegou a abraçar o Islã. E depois não dizem por que abraçaram o Islã.
Mais uma vez aqui vamos conhecer a verdadeira causa da conquista. Foi uma conquista militar ou de outra espécie? Em todo caso, voltamos para Tuareg ibn Ziyad, ele e os seus homens já a enfrentarem 100.000 homens do imperador Rodrigo. Tuareg ibn Ziyad, o que lhe levou, o que lhe deu mais força para atravessar para a Espanha e confrontar-se com estes homens, foi um incidente muito bonito. E deixa-me contar-vos. Tuareg ibn Ziyad, enquanto estava no barco, apanhou sono e dormiu. E acordou muito satisfeito. Chamou seus companheiros e disse-lhes: olha, tive um sonho agora. O que é que tu sonhaste? Diz que sonhei com o Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ele estava no grupo de Muhajirina e Ansar e todos eles empunhavam suas espadas e levavam nas costas os seus arcos. E ouviu o Nabi no sonho a dizer: Ya Tuareg, imdi li sha'nik. Continua com a sua missão. E depois o Tuareg, em sonho, viu o Nabi alaihi salatu wassalam com seus companheiros Al-Ansar, Al-Muhajirun, já nas terras da Espanha, à frente do inimigo. Bom, é um sonho. É um sonho. Mas a verdade é que Tuareg ibn Ziyad olhou para isto como um sinal. Quando ele contou este sonho aos seus companheiros, parecia que insuflou em seus corações um novo espírito combativo. E eles, encorajados, não tiveram a menor dúvida de que a vitória seria o seu aliado. E avançaram com toda a bravura, com toda a coragem, e enfrentaram 100.000 homens que derrotaram sem dificuldades nenhumas. Rodrigo entra em apuros. Mas a verdade é que o que aconteceu também, o que ajudou para que os muçulmanos também obtivessem esta vitória, é que Julian, o conde Julian, o homem cuja filha foi violada, o conde Julian, com seus homens, já criaram uma turbulência no seio do exército do imperador Rodrigo. Diziam assim: olha, se vocês abandonarem este imperador, vocês viverão felizes, tranquilos e com paz na vossa terra. E naturalmente estas palavras e esta campanha, né, de desestabilização acabou surtindo os seus efeitos desejados. Uns desertaram, outros simplesmente juntaram-se aos muçulmanos. O imperador Rodrigo, quando viu seus homens, uns a desertarem e outros a aliarem-se aos muçulmanos, ele próprio perdeu forças. Foi exatamente neste momento que Tuareg ibn Ziyad dá-lhe um golpe com a espada e matou. Alguns historiadores dizem que não, o Tuareg ibn Ziyad simplesmente criou ferimentos nele e ele precipitou-se num vale e morreu nas águas de um rio desse local e morreu lá. Com a morte de Rodrigo, praticamente terminou a governação dos visigodos na Espanha. Isto tudo estamos a falar em menos de 3 séculos. E sabem quanto tempo o Islã permaneceu na Andalúcia, na Espanha? 8 séculos. Estamos a falar de 800 anos. Estes pontos são muito importantes para quando chegarmos para algumas análises que vamos fazer agora, para podermos perceber. Temos a presença do Islã na Espanha por 8 séculos. E se olharmos para o número total dos combatentes muçulmanos que entraram para a Espanha, primeiro entraram 7.000, conquistaram, depois entraram 18.000, totalizando 25.000 homens. E em menos de 3 séculos, o Islã já era a religião oficial da Espanha. O povo todo já tinha abraçado o Islã. Naturalmente, os muçulmanos estabeleceram a liberdade religiosa e foram estes valores que transmitiram confiança nos povos oprimidos. Por isso mesmo pediam socorro aos muçulmanos.
como acontece hoje. Quando temos problemas, corremos logo para as Nações Unidas, para ir lá fazer a nossa queixa. Fulano está a me provocar, vem cá me ajudar. Antigamente também faziam assim conosco. Éramos os senhores do mundo. Nós, muçulmanos, éramos o primeiro povo, o primeiro mundo. O que o Islã exportava para os outros povos? Não exportava mandioca, castanha de caju, não. Os muçulmanos exportavam para o mundo valores de dignidade, justiça, liberdade, solidariedade, amor, compaixão, tudo isso. Além disso também, os muçulmanos exportavam para o mundo leis justas. Recordam-se, irmãos, que um dos grandes homens que escreveu sobre o direito internacional foi aluno de Imam Abu Hanifa, Muhammad ibn al-Hassan al-Shaybani. Escreveu um livro que até hoje continua a ser uma referência no direito internacional. Mas se perguntarmos a imensa maioria de muçulmanos se conhecem isto, naturalmente não vão saber. Conhecem mais historiadores ocidentais e juristas ocidentais do que os seus próprios ancestrais muçulmanos. Por isso mesmo Allah, logo no primeiro versículo que revelou ao seu Nabi alaihi salatu wassalam foi Iqra, lê. É preciso ler, estimados irmãos. É preciso ler. Então, aqui os historiadores ocidentais dizem que isto foi uma invasão muçulmana para subjugar os povos da Península Ibérica. Os muçulmanos não foram os primeiros a ocupar aquela terra. Ela já tinha sido ocupada por outros invasores, pelos romanos, pelos visigodos, e a própria Igreja Católica já perseguia os nativos da Ibéria, simplesmente porque eram cristãos unitários, acreditavam na unicidade de Allah e acreditavam que Jesus Cristo era apenas um profeta de Allah. E foram perseguidos por isso, foram mortos por isso. Como é que nós podemos perceber essas questões, estimados irmãos? Nós dissemos que os muçulmanos, naquela altura, acreditavam que a defesa dos oprimidos e o estabelecimento da justiça e da paz são um dos maiores objetivos da jihad no Islã. Quando saíram para livrar os povos das injustiças, da tirania, e saíram por essa razão. E ninguém pode acusar os muçulmanos por terem feito isto, porque era a sua missão. Por isso dissemos que nós muçulmanos somos uma nação portadora de uma mensagem universal. Agora, como é que nós vamos expandir universalmente essa mensagem se não conhecemos absolutamente nada sobre esse mundo que Allah nos confiou para iluminar com a luz do Islã? Não conhecemos. Até dentro do nosso país, saímos, vamos fazer dawa numa zona, nem conhecemos as pessoas, nem conhecemos a cultura daquelas pessoas, nem conhecemos os seus hábitos e costumes. Não conhecemos. Então chegamos lá e queremos expandir o Islã. Nem sequer nos preocupamos em aprender aquelas línguas lá para podermos falar também naquelas línguas, ou levar filhos daquela zona e ensinar para eles poderem transmitir aos seus familiares. Esse é um processo ambicioso. Mas vamos ouvir o que o Sheikh Muhammad Abu Zahra, um sheikh egípcio, diz no seu livro sobre relações internacionais no Islã. Então ele diz na página 83 desse livro que o Islã olha para aqueles que são governados com injustiça e confiscadas as suas liberdades com olhar de compaixão e misericórdia. Move-se em seu socorro quando precisam e livra-os do jugo da tirania. Fim de citação. Portanto, é o que o imam diz, Imam Muhammad Abu Zahra. Então, foi sobre esta verdade que alguns judeus prestaram testemunho quando perceberam o grande favor que os muçulmanos tinham prestado àqueles povos, proporcionando-lhes uma vida nobre e uma liberdade jamais vista ou jamais vivida
ao longo da história da presença do judaísmo na Europa. Temos este homem chamado Haim Zafarani. Haim Zafarani é um escritor judeu e ele diz em seu livro, o título do livro é este, 1000 anos de vida judaica em Marrocos. Na página 13 desse livro, ele diz, na verdade, o judaísmo andaluciano jamais conheceu uma vida mais próspera e mais tranquila como viu na Andalúcia no tempo em que os muçulmanos governaram a Andalúcia. Portanto, os nossos ancestrais eram reverenciados e eram referências mundiais nestas matérias de justiça, liberdade, compaixão, misericórdia, valores que até entre nós muçulmanos desses últimos tempos já desapareceram, já não há esses valores. Então, como é que nós almejamos vencer, como é que almejamos resgatarmos a nossa posição mundial se entre nós já não conseguimos respeitar esses valores? Então, aqui vamos buscar mais um outro homem chamado Nassim Rajwan. Nassim Rajwan foi um diretor e editor do jornal israelense, Hoje é o nome do jornal. Veja, este é um judeu. Vamos ouvir o que é que ele diz. Diz que os judeus por vários séculos sofreram muita miséria e desgraça, onde os reis espanhóis mostravam-se implacáveis e despidos de qualquer sentimento de compaixão e bondade. Quando os muçulmanos entraram na Espanha, não se limitaram apenas em libertar os judeus das agressões dos tiranos, mas encorajaram-nos também na implantação de uma civilização que foi equivalente em característica e profundidade às várias civilizações nas diferentes épocas da história da humanidade. É o que este judeu diz acerca da presença dos muçulmanos na Espanha. Vamos mais adiante, estimados irmãos, num outro livro encontramos estas informações. Diz assim: a invasão estrangeira, e estes não são muçulmanos que estão a escrever isto, a invasão estrangeira reduz-se a um simples acidente casual em uma guerra civil. Depois disso, haverá ainda alguma relação entre este evento militar por um lado e entre a reversão do povo ibérico ao Islã, depois o surgimento da civilização islâmica na Península Ibérica? O que é que ele está a tentar aqui dizer? Estimados irmãos, vamos supor que o povo ibérico abraçou o Islã por meio da espada dos árabes. Vamos supor que os historiadores ocidentais, e com eles alguns orientalistas, têm razão, que os muçulmanos expandiram a sua religião com a força da espada. Mais uma vez, eu insisto nisto. Vamos supor, é uma suposição, vamos supor que isso seja verdade. O que é que vai nos confrontar em termos de realidade? Aí voltamos para a questão que eu pedi para que sublinhássemos. O Islã permanece na Península Ibérica 8 séculos, 800 anos. Neste período, o povo ibérico adotou o Islã como sua religião. Até mudou o seu idioma, mudou seus hábitos e costumes, adotou o direito islâmico para vigorar no país. Isto tudo aconteceu em menos de 3 séculos. E quantos muçulmanos entraram na Península Ibérica? 25.000 homens. Logo que conquistaram a Espanha, rumaram para a França. Abandonaram suas posições, rumaram para a França. Estimados irmãos, vamos pensar juntos. Em que parte do mundo
ou em que parte da história já aconteceu uma coisa dessa natureza? Quer dizer, 25 mil homens no meio do oceano daquela população, 10 vezes mais que os muçulmanos em termos de número, e um povo que não era pacífico, um povo calejado no método de guerrilha. Como é que este povo todo se converte ao Islã? Não sei que espada é essa. Onde é que isto acontece, estimados irmãos? Há alguma coisa que está a falhar aqui. Porque a espada pode servir para criar sistemas de governação que duram apenas alguns anos, depois desaparecem e as pessoas voltam para as suas origens. Não foi o que aconteceu na Espanha. Eles abraçaram o Islã e por 8 séculos mudaram tudo. 25 mil homens vão fazer isso, oriundos, vindos do deserto, vão fazer isso. Então aqui um outro escritor judeu chega a esta conclusão de que, afinal de contas, a conquista da Espanha pelos muçulmanos não foi por razões militares. Ele encontra a justificação numa outra coisa. Qual foi? Diz que não, a conquista da Espanha pelos muçulmanos foi resultado da força da lógica e não da lógica da força. Isto é, foram as ideias, foram os pensamentos, foi a ideologia que os muçulmanos traziam que era novidade para eles. Quando viram a justiça dos muçulmanos, quando viram a solidariedade entre os muçulmanos, a união entre os muçulmanos, a compaixão, quer dizer, viram a materialização do hadith do Nabi alayhi salatu wassalam: tara al-mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim kamathali al-jasad idha ishtaka minhu 'udhun tada'a lahu sa'iru al-jasad bis-sahr wal-humma. Verás os crentes na sua compaixão, na sua misericórdia, na sua compaixão, como se fosse um único corpo. Quando uma parte desse corpo se queixa de dor, o corpo todo reage em febre e insônia. Algo que nós não temos, estimados irmãos. Então foram estes valores que atraíram os corações dos povos para a luz do Islã. Por isso os muçulmanos não encontraram dificuldades em conquistar esses povos. Eles encontravam isto. Nas suas cabeças ainda permanecia fresca a imagem dos seus irmãos muçulmanos depois da batalha de Badr, quando os muçulmanos aprisionaram 70 dos idólatras de Meca. Estes, quando chegaram em Medina, viram que os muçulmanos davam-lhes o melhor alimento e eles apenas comiam tâmara e bebiam água. Pão, carne davam aos prisioneiros. Muitos abraçaram o Islã por causa disso. Nós, nas nossas casas, temos um prato para nós e um prato para o empregado. E já podem imaginar o que é que vai para o empregado. Não preciso trazer provas. Até nos dias de hoje, a pessoa entra no seu guarda-fato, olha, essa camisa já se rasgou, aquela calça já está gasta, junta lá isso para ir dar pobres lá fora. Só. Então, vejam só a diferença abismal entre nós e estes homens. 25 mil homens só fizeram esta façanha toda. E nós, anualmente, quantos milhares de muçulmanos viajam para Meca, do mundo, viajam para Meca para fazer Hajj? O que é que já mudaram no mundo? Nada. A única coisa de que os meus irmãos muçulmanos querem de Meca são duas só: água Zamzam e carne de Qurban. Só. Há pessoas que saem daqui, vão para Meca, vão para Medina, veem lá como é que as pessoas compreendem o Islã e volta do mesmo jeito que foi, zero.
como aconteceu com um imamo que tínhamos em Nacala, foi para Meca e fazia todos os salates no quarto do hotel. Sabem por que é chamado os irmãos? Porque não concordava com a maneira como o imamo de Meca fazia salate. Imagina esta infantilidade, este tipo de mentalidade infantil. Quer dizer, um indivíduo desta natureza, sinceramente, até antes de lhe ensinar, leva primeiro para a psiquiatra de Infulene. Para ir ser tratado, não é normal. Não é normal. Né? Outro sheikh viaja, chega em Medina, então quando chega lá sabe que agora essa coisa de tecnologia, né? As portas têm sensores, você logo que aproxima eles, abrem-se. Né? Então ele quando chegou lá viu as portas abrindo, não percebeu que tinham sensores. Quando voltou todo ele satisfeito da vida, eles estão a ver, vocês aqui não me respeitam, mas eu em Medina tenho as portas, abrem-se para mim. Quer dizer, já podem imaginar este tipo de mentalidade a conduzir o Islã. Né? Os europeus são um povo por natureza, gosta de investigar. Eles gostam. Onde ele está tem que investigar, quer saber isto, como é que é isso. E por causa dessas investigações começam a nos ajudar agora a resolvermos muitos problemas. Então, eles não se contentam com a casca, querem penetrar lá no fundo, conhecer as coisas. Então, um deles também quando abraça o Islã, ele vem com esse espírito investigativo. Quer também investigar, quer conhecer o Islã. Mas ele depois quando chega, abraça o Islã e encontra-se já com os muçulmanos, fica frustrado. Sabe por quê? Porque enquanto ele vai investigar, quer pesquisar e aprofundar o espírito do Islã, estamos a falar destes valores do espírito do Islã, não, vai encontrar muçulmanos a discutir em torno de jubô, cofió, barba. O que é que ele vai fazer? Diz que vale a pena voltar para... Depois, se ele continuar nas investigações, naturalmente vai lhe aparecer um muçulmano que vai lhe dizer: isso é haram, não pode investigar porque o Nabi não investigava. E hoje estamos em pleno século XXI, estamos a ouvir de boca de muçulmanos a dizer que, olha, aquele sheikh ali não podemos ouvir porque gosta muito de falar da ciência. Outros vêm dizer, olha, você não usa lógica, o Islã não usa lógica, só acredita só. Já podem imaginar, estimados irmãos, mentalidades como estas, não é possível voltarmos a ser o que éramos com este tipo de mentalidades. Não é possível. Nós vamos continuar sempre assim mesmo. Vamos continuar assim. As pessoas vão querer sempre cumprir com o Sunnah, mas não vão perceber o espírito de Sunnah. Só vai te dizer que, olha, é Sunnah cortar unhas. Mas essas unhas cortas com o quê? Com espada? Naturalmente que não, usas corta-unha. E essa corta-unha cai do céu. Alguém fabricou. E você por que não aprende? Por que nós muçulmanos não podemos ter também nossos quadros? Fardo Kifaya é isso. Fardo Kifaya significa que os muçulmanos devem ser autossuficientes em todas as áreas, em todas as esferas da vida. Devem ter economistas, engenheiros, médicos e por aí em diante, juristas muçulmanos, historiadores. Eu estou curioso, não sei se vai haver um espaço para... Inshallah, vamos já terminar só, mas o essencial já foi dito. Mas, estimados irmãos, deixa-me só continuar ainda com algumas questões aqui. Então, portanto, continuar a alimentar a crença de que povos são invadidos por uma determinada civilização destruidora, entre aspas, chamaram-se a civilização islâmica, em suas próprias terras, e por causa disso, estes mudam suas crenças, hábitos e costumes, simplesmente porque um punhado de guerreiros abençoados os dominaram militarmente. Isso não explica senão um conceito infantil e tolo da vida social e das causas de suas transformações. O lado militar das mudanças sociais deve encolher e reduzir-se
para um plano secundário. Portanto, este tipo de fenômenos deve ser compreendido do ponto de vista intelectual e cultural. Portanto, não houve nenhuma agressão militar, mas uma crise revolucionária e uma mensagem que foi transmitida por pregadores intelectuais e estudiosos e não por generais militares. Aqueles muçulmanos, embora fossem guerreiros, eles eram em primeiro lugar pregadores do Islã, foram expandir o Islã. Então, só os sábios podem fazer isso. Portanto, estimados irmãos, pensar que os muçulmanos chegaram na Espanha, invadiram aquele povo e não oprimiram, precisamos questionar os fatos que nos são relatados. A história não mente, mas é preciso aprofundarmos mais. Portanto, só para terminar aqui, eu gostaria de fazer aqui um convite. Eu sei que nós temos muitos irmãos, alhamdulillah, e isso devemos agradecer a Allah. Temos muitos irmãos, estudantes e até formados, doutores, que neste momento estão nas universidades. São intelectuais. Outros estão a se formar. Então, o meu conselho é que vocês têm uma responsabilidade de aprofundar estas matérias. Nós podemos simplesmente trazer só para abrir o apetite, como estou a fazer agora. Mas cabe a vocês aprofundarem, porque vocês têm os mecanismos para fazer isso. Temos irmãos estudantes na UEM, no Esquitem, no ISPO, onde muitos irmãos estão lá, estão nas bibliotecas, onde é preciso juntar aquilo que estudaram, juntar também compreendendo profundamente o Islã e a sua história, como é que foi até os dias de hoje. Juntar isso. E o Islã abre a nossa mente. E os estudantes muçulmanos não podem confiar só passar de classe através das cábulas. Cábula é haram. É uma forma de mentir. Esforça-te, meu irmão, aprenda, faça com que as suas aulas na faculdade sejam mais um campo de da'wa, mais um campo de ibada. Mais um campo de ibada. Às vezes encontramos certos irmãos, estão aqui na UEM e depois saem para o intervalo. E ele naquele momento o que é que faz? Quer aproveitar o momento para correr para a mesquita, fazer salat e voltar para lá. E um destes irmãos foi confrontado com um dos nossos alimos, dizendo: olha, você sai a correr logo para a faculdade, ainda nem fizeste sunnah. Olha, mas tenho que correr para a faculdade. Não, isso não é importante. Tens que fazer sunnah, depois volta para lá. Meu irmão, é só voltar para o hadith do Nabi alayhi salatu wassalam. A primeira coisa que Allah gosta que o crente faça é o fardo. Depois do fardo, faça o sunnah. E entre o salat e sunnah e correr para as aulas, aquilo lá é fardo. Sunnah podes fazer depois. Mas eu sei que ao falarmos assim, vamos ser crucificados. Mas que seja. É por essa razão que hoje somos obrigados a criarmos escamas de ferro para suportar esses ataques todos, mas o nosso objetivo último é tentarmos esclarecer aquilo que é o nosso dini. Nós temos que resgatar o nosso papel mundial para voltarmos a ser aquela nação portadora de uma mensagem que exporta para o mundo, não o sal e a mandioca, mas sim exporta para o mundo valores de dignidade, de justiça, de liberdade. Estimados irmãos, eu vou parar por aqui. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.